Tudo bem, pessoal? Dando continuidade aí, né, na nossa proposta de aprendizagem, agora voltada para projeção ortogonal. Na nossa última aula, né, no nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre uma reta, né? Naquela ocasião a gente chegou a projetar algumas figuras tendo como eixo de projeção uma reta. Inclusive o Márcio vai até começar fazendo uma correção de umas atividades aí da aula passada e algumas reflexões sobre isso. A gente continua a nossa conversa sobre projeção ortogonal, só que hoje sobre uma figura geométrica incidida num plano. Tá? Vamos projetar algumas figuras geométricas num plano, por exemplo, uma sombra que é projetada numa parede. Aliás, gostaria de relembrá-los aí no sentido de sempre comparar a projeção ortogonal com sombra. Vamos lembrar sempre disso. Projeção, sombra, ortogonal, 90 graus. Né? Os raios de incidência formam 90 graus com a superfície que recebe a projeção. Né? Lembrando que essa superfície pode ser uma reta, como nós já vimos, e como a gente vai ver hoje, pode ser sobre um plano. Tá? Mais uma vez eu digo a vocês, prestem bastante atenção nas construções, prestem assim, muita atenção em cada detalhe que a gente está construindo, que a gente está apresentando. Essa é uma aprendizagem que ela vem além da manipulação, ela vem pela observação. Tudo bem? Então, como eu já disse, a gente começa com uma correção e na sequência o Márcio propõe que vocês façam algumas construções junto comigo. Tudo bem? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Como eu disse a vocês, né? Vamos fazer aí uma correção sobre algumas questões, algumas atividades que foram propostas na nossa última aula, né? Uma delas é essa primeira questão aí, da página 43, que diz assim: o que significa projetar uma imagem? Uma questão assim, bastante pessoal, né? Bastante tranquila, bem baseada essa primeira nos nossos conhecimentos aí do cotidiano, né? Então, até olhei as respostas de vocês, vi muita coisa boa. É uma perguntinha bem pessoal mesmo, né? No conceito do professor Márcio, projetar lembra refletir, né? Por exemplo, quando a gente reflete uma imagem num plano, seja por meio de uma sombra, seja por meio de uma ampliação, né? Lembra quando a gente tem uma aula, por exemplo, utilizando um data show, né? E a gente projeta uma imagem na parede, a gente está refletindo aquela imagem na parede, né? De um modo bem simples, o Márcio colocou assim para vocês: projetar uma imagem significa refletir um objeto, um elemento, por exemplo, né, num anteparo, como uma parede. A sombra, como eu falei, e torno a dizer e vou insistir nisso, a sombra é um excelente exemplo de projeção. Tá? Resumindo um pouquinho de tudo aquilo que vocês falaram, resumindo um pouquinho da nossa última conversa, seria isso daí, né? Um significado aí para projeção de uma imagem. A segunda questão: além do entretenimento, a projeção é utilizada, quando ele fala do entretenimento, né? Uma ideia aí seria no cinema, né? A projeção ela é utilizada em áreas como a arquitetura e engenharia, por exemplo, na confecção de plantas baixas, no projeto de construção de peças mecânicas e assim por diante. Para essas finalidades, costuma-se utilizar um tipo específico de projeção, a projeção ortogonal. Pesquise no dicionário o significado de ortogonal, né? E, na sequência, explique o que você imagina que seja a projeção ortogonal de uma figura no plano. Então, vamos lá, queridos. Pesquisando, então, no dicionário o conceito de ortogonal, como muitos de vocês me apresentaram, ortogonal está voltado para ângulo reto, perpendicular, 90 graus, né? E projeção ortogonal, uma ideia bem boa e simples de projeção ortogonal, lembra? É quando a sombra ela se encontra exatamente embaixo
do objeto, tipo sol do meio-dia, né? Colocar uma lanterna exatamente sobre o objeto que está sendo iluminado, para que a sua sombra, né, seja formada de modo que os raios sejam perpendiculares com a superfície de projeção, né? Então, de modo bem simples, o Márcio colocou aí para vocês, ó, ortogonal, que se intercepta ou se posiciona em ângulo reto, perpendicular, um conceito mais técnico, porque é de acordo com o dicionário. E aí vem a carinha aí do professor Márcio e de vocês também, a ideia de projeção ortogonal, portanto, pode estar associada à sombra de uma figura geométrica em um plano sob o sol do meio-dia. Tudo bem, queridos? Então tá aí a primeira parte da nossa correção. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Lá na página 45, então, nós tínhamos aí o exercício número 1, né? Desenhe com auxílio de régua e esquadros, o Márcio falou para usar só régua, as projeções ortogonais desses segmentos aí, CD, EF, GH e J. Então vamos lá. Vamos pensar na ideia da lanterninha, né? Nesse caso, como a reta S ela é horizontal, é como se nós estivéssemos iluminando essas figuras de cima para baixo. Então vamos lá, iluminando aí o segmento CD, né? Os raios então estariam aí, né? Incidindo sobre a reta S nos pontos C', D', dando origem a esse segmento, a essa sombra. Como eu cheguei a falar em particular, né? Para alguns alunos, o mais importante desse exercício é esse segmento vermelhinho aí. É esse segmento que é a projeção ortogonal, tá? Não basta só fazer esse pontilhado amarelinho, não, né? A resposta é o segmento vermelho. E outra coisa antes da gente continuar. Perceba que essa projeção ortogonal, C', D', ela tem a mesma medida que CD. Isso sempre vai acontecer, professor Márcio? Não, acontece nesse caso porque o segmento CD ele é paralelo ao eixo de projeção. Lembra? Quando ele é paralelo, a projeção vai ter a mesma medida, tá? Se ele fosse inclinado, ela seria menor. A projeção nunca vai ser maior, como a gente vai responder daqui a pouco. E no caso de EF, olha que legal, EF ele já se posiciona perpendicularmente à reta S, né? Então, quando a gente projeta lá na reta S, a projeção vai ser bem menor, ela vai ser só um ponto, que o Márcio insiste em chamar de ponto P, né? Esse é um exemplo aí do sol do meio-dia, né? E a gente de pé na rua, né? A nossa sombra é só um ponto que está exatamente embaixo da gente, tá bom? E no próximo caso, GH, se a gente projetar, né, ilumina de cima para baixo, projeta, eu vou ter aí G', H', né, e esse pequeno segmento vermelho, né? Nesse caso ele é menor. Por que ele é menor, professor Márcio? Porque o segmento GH ele está inclinado, né, em relação ao eixo de projeção S. Tudo bem, queridos? E o segmento IJ, se a gente projetá-lo lá na reta S, né, o I já se encontra, né, ele já vai estar sobre a sua projeção e linha, e o J a gente vai projetar lá, tudo bem? Vou ter aí a projeção ortogonal e linha J', né? Olha, esse exercício aí todo mundo acertou. Alguns esqueceram de fazer o desenho da projeção, mas fizeram direitinho os raios de incidência. Belezinha? 2. Compare as medidas dos segmentos de reta e das respectivas projeções ortogonais obtidas na questão anterior. E aí a gente vai responder algumas perguntinhas. A primeira: em que condição um segmento de reta e a sua projeção sobre a reta são congruentes, têm medidas iguais? Né? Então esse é o caso aí do segmento CD. Né? Quando que eles terão a mesma medida? Quando o segmento ele for paralelo ao eixo de projeção, tá? Então, de um modo bem simples, é assim que a gente condensa essa resposta, né? Um segmento será congruente à sua projeção quando esse segmento for paralelo ao eixo de projeção,
Certo, pessoal? Tranquilo, né? B. Quando um segmento de reta não é paralelo à reta de projeção, o que podemos falar, né, o que podemos afirmar sobre a medida da projeção ortogonal? Gente, quando ele não é paralelo, né, a sua projeção ortogonal ela será sempre menor do que o segmento original. Né? Será sempre menor. Olha lá. Quando um segmento de reta não é paralelo à reta de projeção, esse segmento será sempre maior que a sua projeção. Ou seja, a projeção será sempre menor, tá bom? E a letra C, em que condição a projeção ortogonal de um segmento sobre uma reta é um ponto, né? É a história de EF, né? Será sempre um ponto quando esse segmento ele incidir perpendicularmente, né? Quando a posição dele já é perpendicular ao eixo de projeção, tá? A projeção ortogonal será um ponto sempre que o segmento posicionar-se perpendicularmente à reta, ok? E por fim, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre a reta de projeção pode ser maior que a sua medida? Nunca, pessoal. A projeção ortogonal nunca será maior do que o segmento que está sendo projetado, tá? Sempre será menor ou igual, ok? Não, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre a reta de projeção será sempre menor ou igual, ok? Espero que tenham acertado aí, ok? Vi algumas divergências na tarefa, mas está aí a correçãozinha para vocês, ok? Na sequência, e na página 46, foram propostas duas questões. Essa primeira aí, considere as figuras contidas no mesmo plano e faça a projeção da seguinte curva sobre a reta R. Então, tranquilo, né? Eu dei um exemplo desse tipo na aula passada. Então, eu vou projetar essa curva AB na reta R, que é uma reta horizontal. Se a reta é horizontal, né, a gente posiciona a lanterninha de cima para baixo. Né? Se eu imaginar uma lanterna aí de cima para baixo, então eu vou ter a projeção de A, a projeção de B, que resulta em A', B', né? E o segmento vermelhinho aí, que é a projeção. Outra coisa que vale a pena a gente falar, né? Eu já falei, mas vou repetir. A projeção ortogonal sobre uma reta será sempre ou um segmento ou um ponto. Tá? Não tem como a sombra dessa curva aí ser uma curva, não se o eixo de projeção for uma reta, ok? B, aliás, 2. Sabendo que a projeção de um segmento de reta AB sobre a reta R é um ponto, se a projeção do segmento AB sobre a reta é um ponto, o que eu já sei? Já sei que o segmento AB ele se posiciona perpendicularmente à reta R. Eu já fiz isso aí, ó. O segmento AB está aí, né? E ele está perpendicular à reta R. Então, se eu o iluminar de cima para baixo, a projeção ortogonal vai ser um ponto. Tudo bem, pessoal? Olha lá, até já coloquei isso aí para vocês, ó. A projeção ortogonal é esse ponto que o Márcio gosta de chamar de ponto P. Tudo bem? Tem mais informação lá, professor? Tem, né? Sobre a reta S, a projeção ortogonal ela tem a mesma medida. Quando que a projeção tem a mesma medida que o segmento? Quando o segmento ele está paralelo ao eixo de projeção, né? Então a reta S ela tem que estar numa posição aí paralela à AB. Olha onde o Márcio colocou aí a reta S. Né? De modo que se a gente projetar a B, olha lá, a projeção A', B', ela vai ter a mesma medida que a B. Né? Ele pede só para a gente representar no mesmo plano essas duas retas. É isso aí. Né? Esse esqueminha também constava na videoaula passada. Queridos, tá aí.
a correção dos exercícios propostos. Tudo bem? Vamos dar continuidade então na proposta de hoje. Hoje nós vamos falar sobre projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano, tá? Então, aquilo que eu acabei de falar na tela anterior. Se a gente projeta uma figura geométrica sobre uma reta, a projeção ortogonal, ou ela será um segmento de reta, ou ela será um ponto, tá? Diferente de projetar uma figura geométrica num plano. Aí eu já tenho que ter a ideia da parede mesmo, a sombra que está sendo projetada numa tela, numa parede. Eu até escolhi essa figura geométrica aí, né? Esse dado que foi projetado em 3 planos, né? No solo e em 2 paredes, por assim dizer. Se vocês observarem, a projeção, né, aí representada por esses elementos amarelinhos, elas não são retas, não são pontos, mas são quadrados. Por que isso acontece? Porque eu não estou projetando sobre uma reta, sobre um eixo, e sim sobre um plano. Tá? O Márcio trouxe alguns exemplos e na sequência a gente vai fazer algumas construções. Tá bem legal, prestem atenção nisso. Então, num primeiro momento, né, eu vou aproveitar e pegar aqui esses 3 planos, né? Vamos imaginar que sejam 2 paredes e um solo, um chão plano, e eu quero projetar ortogonalmente esse vaso, né? Então agora o Márcio trouxe um vaso, né? Um corpo redondo. Então, queridos, eu vou projetar para vocês, né? Aliás, nós vamos encontrar 2 projeções ortogonais desse vaso. Primeiro, vamos projetá-lo no solo, tá? No chão. Então, mesmo esquema, muita atenção. Para que haja sombra, eu preciso de luz. Então, eu vou posicionar a minha lanterninha aqui na parte superior. Opa, se eu iluminar de cima para baixo, né, nós vamos ter uma... Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? O Márcio deu uma estilizada aqui. É como se os raios luminosos de cima para baixo estivessem nessa posição. Tudo bem? Então, olha só. Tá. Então, na realidade, a sombra que será projetada embaixo, ela será correspondente a esse círculo maior, né? Então, a sombra desse vaso aí, de cima para baixo, ela estaria nessa posição. Ela seria dada por esse círculo aí, né? Então, essa aí seria a projeção ortogonal desse vaso, dessa figura geométrica, nesse plano inferior, tá? Peço a vocês agora que me ajudem a refletir esse vaso, mas nessa parede do fundo, ou seja, olha onde eu vou posicionar a minha lanterninha, né? Imaginem, se a gente posiciona a lanterna aí, como ficaria a projeção ortogonal desse vaso? Perceba, eu já não teria mais como projeção, como sombra, um círculo, mas olha que legal, os raios luminosos a serem incididos sobre o plano do fundo seriam esses, olha que legal. Então a figura geométrica projetada, olha que graça, ela teria um formato trapezoidal, olha que interessante. Deixa eu apagar isso aqui para vocês verem melhor. Então nós temos aí 2 desenhos de projeções diferentes. Por quê, professor Márcio? Porque as projeções, elas foram realizadas em planos diferentes. Tudo bem, queridos? Márcio, você vai projetar nesse plano vertical aí da esquerda? Não, não vou fazer isso. Por quê? Porque a projeção seria um trapézio igual a esse do fundo. Tudo bem? Vamos seguir. Eu tenho agora uma proposta de uma nova projeção. Tá? Essa aqui é um pouquinho mais desafiadora. Olha que graça. O Márcio trouxe aí uma escadinha. Desenhei uma escadinha aí, um desenho meio amador, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Então eu quero descobrir aí quais são as 3 sombras dessa escada. Então, vamos lá, vamos iluminar a escadinha. Num primeiro momento, o Márcio de novo vai iluminar de cima para baixo. Então, mesmo esquema, queridos.
Estão aí os raios de incidência, né? A sombra projetada vai ser exatamente essa retangular aí. Tudo bem, queridos? Vamos tirar a lanterna e os raios daí para vocês enxergarem melhor. Então eu sei que a projeção ortogonal no plano horizontal dessa escada será um retângulo. Tudo bem? E se eu posicionasse a minha lanterna aqui, à direita? Vamos lá. Uma ideia boa, eu já falei isso na aula passada, vou falar de novo, é sempre destacar os raios de incidência passando pelas arestas, né? Então, se eu faço isso, olha lá onde eles estão. Né? Em cada uma dessas incidências aí, eu vou ter um ponto de reflexão, portanto, nesse caso, olha qual seria a sombra, também retangular, porém maior, né? Uma sombra que diz respeito aí ao comprimento e à altura dessa escada. Tudo bem, pessoal? Parece a mesma, mas ela é um pouquinho diferente, né? Ou não? Acho que não, né, pessoal? Vai ser igual mesmo. A única que vai ser diferente é essa aqui, quando eu posiciono a minha lanterninha aqui à frente, né? Então agora eu quero projetar lá naquela parede do fundo. Olha que graça, né? Os raios de incidência. Nesse caso, a sombra projetada vai ser parecido com um L, né? Vai ter esse formato aí. Tudo bem, queridos? Então nós temos aí, né? Duas situações que envolvem projeção ortogonal de figuras geométricas em planos, ok? Agora o Márcio propõe a vocês uma atividade onde a gente vai pôr a mão na massa, tudo bem? Vamos lá. Então, olha só, nesse campo aí da página 48 do Dialogar e Conhecer, nós vamos fazer juntos 4 atividades, né? Essas 2 primeiras do Dialogar e Conhecer e as 2 próximas do Agora é com você. Ok? Então vamos refletir juntos, tá? E vocês vão tentando fazer junto com o professor Márcio. Se for o caso, vão pausando o vídeo, dá uma pausa, façam de vocês, voltem no vídeo, ok? Então vamos lá. Qual será o formato da projeção ortogonal de um círculo sobre um plano, se esse plano estiver inclinado, tá? Ok, pessoal? O círculo, ele tem que estar posicionado em relação a um plano inclinado. E aí? Como seria a projeção ortogonal desse círculo? Então, para facilitar a nossa vida e para vocês entenderem direitinho isso, o Márcio deu uma viajada aqui. Olha o que eu fiz. Eu trouxe aqui um plano inclinado. Fiquei pensando, onde eu vou encontrar um plano inclinado, né? Então eu coloquei aí para vocês uma rampa. Tá? Então essa parte azul aí da rampa seria um plano inclinado, ok? E nesse plano inclinado eu quero projetar um círculo. Então tá aí o círculo vermelhinho. Tá? A sombra ainda não está aí porque a gente vai refletir sobre ela. Como seria então essa projeção ortogonal, professor Márcio? Será que essa projeção ela seria circular? Né? Ela seria igualzinha à figura vermelha? Vamos pensar. Se o Márcio posicionar aí, né, uma lanterninha de cima para baixo, de modo que eu obtenha a sombra desse círculo nessa região plana azul aí, olha que legal, pessoal. Vamos lá, incidir os raios, olha o que é que eu vou ter. Opa, olha aonde vai o primeiro raio, esse da esquerda, e aonde vai o último maior, esse da direita. Se a gente unir esses 2 pontos aí, olha o que é que nós vamos ter. Uma figura geométrica que, como vocês costumam chamar de uma figura oval, né? Mas em geometria a gente chama essa forma de uma forma elíptica, né? Essa sombra aí, ela é chamada de elipse. Então olha que interessante. A sombra de um círculo num plano inclinado, ela não é circular, né? Ela é elíptica. Professor Márcio, ela nunca vai ser circular? Queridos, claro que ela vai ser circular.
né? Claro que ela poderia ser idêntica ao círculo vermelho se o plano não fosse inclinado, né? Se o plano ele fosse paralelo ao círculo. É a mesma ideia que a gente viu lá nas retas, né? Se a figura ela está perfeitamente paralela ao eixo ou ao plano de projeção, então a projeção será idêntica ao objeto que está sendo projetado. Tudo bem? Então, respondendo isso aí, a projeção ortogonal de um círculo sobre um plano inclinado terá a forma de uma elipse. Tudo bem? E olha essa 2, que graça! Olha a viajada que o Márcio deu nessa 2. É correto afirmar que a projeção ortogonal de uma esfera sobre um plano terá sempre a forma de um círculo com o mesmo diâmetro da esfera? Justifique sua resposta. Então eu me lembro dessa questão aí em anos anteriores, os alunos tinham dificuldade para enxergar isso, né? E aí, pensando em vocês, o Márcio fez uma coisinha diferente, né? Será que a projeção ortogonal de uma esfera é sempre um círculo? Queridos, a resposta é que sim, tá? A sombra de uma bola é sempre um círculo, independente se o plano tiver inclinado, se ele tiver paralelo, será sempre. Por quê, professor Márcio? Olha só o que eu trouxe para vocês, né? Então, para poder provar que a resposta é sim, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, uma laranja, né? Uma laranja. Vamos imaginar até que essa laranja esteja descascada, pronta para a gente consumir, né? Então, olha, raciocinem com o professor Márcio. Após descascar uma laranja, né, geralmente o que a gente faz? A gente corta uma tampinha, né? Então, olha só, o Márcio vai cortar uma tampinha aí dessa laranja. Olha onde eu estou cortando. Perceba que eu estou fazendo um plano inclinado, propositalmente, né? Mesmo se eu cortar dessa forma inclinada, eu vou tirar aí essa tampinha. Olha que legal. Perceba que a base dessa tampa já será a projeção ortogonal no plano, né? E essa base da tampinha, ela será sempre circular, sempre semelhante a figuras como essa. De qualquer forma que você cortar a laranja, que você seccionar a laranja, a base dessa secção, né, dessa tampinha, será sempre um círculo. Tudo bem, pessoal? Seccionar significa cortar. Então, achei que essa foi uma maneira interessante de apresentar a vocês essa afirmação de que a projeção ortogonal de uma esfera é sempre um círculo. Tudo bem? Então, a minha resposta aí é sim. Qualquer secção, qualquer corte numa esfera dará origem a uma base circular. Então, a projeção será sempre um círculo. Espero que tenham entendido isso. Tudo bem? Agora, pessoal, lápis bem apontado, régua, tá? Régua em mãos. Nós temos aí esses 2 exercícios que são muito bonitinhos, né? É colocar as habilidades em prática mesmo, tá? Da página 48, agora é com você. Olha que graça. Sabendo que os planos alfa e beta desenhados a seguir são perpendiculares entre si e que as bases inferiores do cubo e do paralelepípedo estão paralelas ao plano alfa, desenhe as projeções ortogonais do sólido sobre os 2 planos. Então vamos lá, né? O Márcio não vai destacar a lanterninha, mas a gente vai imaginar. Por exemplo, nessa letra A, posicionando a lanterninha de cima para baixo nesse cubo, como ficariam os raios de incidência? Ficariam dessa maneira, né? Esses raios de incidência é que me trazem a projeção ortogonal no plano alfa, que é essa sombra aí. Tudo bem, queridos? Capricho, eu vou querer ver essas produções de vocês, ok? E se eu iluminar agora da direita para a esquerda, aí na parede, né, no plano beta, como ficariam os eixos de incidência? Ficariam aí, né, professor Márcio? Capricho, hein, pessoal? Então, nós teríamos essa sombra projetada. Tudo bem? A mesma coisa com o paralelepípedo, iluminando de cima para baixo, a sombra ficaria projetada em alfa dessa maneira, né? Da direita para a esquerda, né? Os raios de incidência seriam esses,
a sombra projetada seria esse quadradinho aí. Tudo bem, turminha? Quero ver essas produções de vocês, hein? Isso é para fazer junto com o professor Márcio. Dá uma pausa aí no vídeo, façam o de vocês para encaminhar para o professor Márcio. No 2. No exercício 2, agora nós temos, eu nem vou ler o enunciado porque é a mesma coisa, porém, agora são corpos redondos, né? Na letra A nós temos esse cilindro e na letra B esse cone. Vamos que vamos. Projetando então de cima para baixo, o Márcio fez, quando é circular, eu gosto de fazer mais raios de incidência, tá? Para dar mais verdade. Então, nesse caso, pessoal, como nós fizemos lá com o vaso, a projeção vai ser uma forma circular, né? Diferente da vertical. Se a gente iluminar aí da direita para a esquerda, né? Olha como ficariam os raios de incidência. Então, lembra que foi uma forma trapezoidal do vaso? Nesse caso vai ser retangular. Olha que interessante, a sombra de um cilindro pode sim ser um retângulo. E se fosse um cone? Né? De cima para baixo, pessoal, mesmo esquema. Márcio fez vários raios aí, já dá para vocês perceberem, né? Que essa sombra vai ser um círculo, iluminando da direita para a esquerda. Olha que interessante. Já consegue imaginar que sombra que vai daí? Essa sombra será, essa projeção ortogonal será um triângulo, tá? Mais precisamente, um triângulo equilátero. Tudo bem? Eu vou propor agora algumas atividades extras para que vocês coloquem a mão na massa. Espero que o conteúdo esteja claro, tá, pessoal? O Márcio está aqui à disposição de vocês, tá bom?